Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Joenis. Galerinha, hoje com a nossa disciplina de Geografia, vamos dar sequência à nossa última aula, que foi Cartografia. Nesta aula, vamos trabalhar um pouquinho do senso de orientação e localização, através de mapa, globo terrestre e também um pouquinho referente à Rosa dos Ventos. Espero que gostem da aula que o professor preparou e vamos à nossa aula. E roda a vinheta! Olá, meus caros e adorados alunos! Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Geografia. Hoje em nossa aula vamos dar continuação à aula trabalhada com o tema cartografia. Nas últimas aulas fragmentamos um pouquinho da cartografia, que é a representação do nosso planeta Terra. E essa representação cartográfica acontece através da fragmentação da nossa geografia física. E hoje, dentro da cartografia em si, vamos trabalhar um pouquinho também da orientação e localização do nosso espaço geográfico. Hoje o professor trouxe duas representações do nosso espaço terrestre. O primeiro é o nosso globo terrestre. O nosso globo terrestre é uma representação de uma forma esférica do nosso planeta Terra, em um tamanho reduzido. Então, o globo terrestre nos dá a visão, a visibilidade, a orientação e a localização de países, continentes e oceanos. E essa representação do espaço geográfico é a mais próxima da realidade, galerinha. Então, o globo terrestre é a nossa representação de oceanos, países e continentes mais próximos da realidade, ok? Agora, vamos falar um pouquinho referente aos mapas. Lembrando que os mapas e essa representação do nosso famoso mapa tem uma grande diferença com o nosso globo terrestre. Lembrando que o globo terrestre nos dá uma localização, uma orientação de uma forma esférica. E o nosso mapa nos dá uma localização de uma forma vertical e também tem um tamanho reduzido de uma localidade, de um espaço geográfico, ok? Então, o mapa em si sempre nos vai dar uma visão vertical, também de um tamanho reduzido de uma superfície terrestre, ok? No mapa, galerinha, são representados elementos diferentes do globo terrestre, tá? Esses elementos, eles compõem a paisagem do nosso espaço terrestre, como municípios, estados, países, continentes e outros pelo mundo, tá? Ou o próprio mundo em si. Também pode ser representado graficamente falando, características sociais, culturais, políticas, econômicas relacionadas ao nosso espaço geográfico. Então, o globo terrestre em si nos dá uma forma esférica da leitura de continentes, países e oceanos. O mapa em si é mais complexo, nos dá características diferentes, além de uma localização de um país, de um continente, de um oceano em si. Sim, ele pode ser utilizado como mapa climático, econômico, social, político, ou relacionado a algum terminologia, alguma coisa ligado a outros aspectos físicos que englobam o nosso espaço geográfico. Ok, galerinha? Aqui temos um mapa em forma vertical, tá? Em forma vertical, que nos dá aí a dimensão dos continentes: América, Europa, a Ásia, Oceania, a África e a Antártida. Lembrando que isso aqui, galerinha, é as legendas. Legendas. Isso aqui é as legendas, que são identificações para observar os mapas, tá? Pode ver ali a Antártida, a América, Europa, a Ásia, a Oceania e a África. Podemos identificar por cores
onde que está cada continente. Lembrando que na última aula vocês ficaram com dúvidas de quantos continentes existiam no nosso planeta. Habitável e reconhecido pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que são realmente já continentes todos habitáveis, todo onde existe uma sociedade, uma cultura, é América, Europa, Ásia, Oceania e África. A Antártida, galerinha, está aqui embaixo. Ela é considerada pela ONU um território neutro, aonde não existe colonização, onde não existe país, tá? Então é uma área considerada uma área neutra, somente para estudo, ok? Para finalizar a primeira parte da nossa aula de hoje, então, temos a dimensão, galerinha, aprendemos aí, que a orientação e a localização do espaço geográfico tem como base aí algumas representações do espaço terrestre, e o professor trouxe dois modelos aí, o globo terrestre e o mapa. Lembrando que o globo terrestre é uma representação da forma esférica do nosso planeta Terra, é a que chega mais próximo da realidade. Ok? E o globo terrestre em si foi criado ali em 1490, tá? Pelo cartógrafo Martins Belhan, tá? E lá para 1459 a 1507 recebeu o nome de globo terrestre de Nuremberg, ok? E quando falamos do mapa em si, falamos que o mapa é uma representação em uma visão vertical, de um tamanho reduzido da nossa superfície terrestre, ok? Nos mapas, galerinha, são representados elementos que compõem as paisagens do nosso espaço geográfico, como municípios, estados, países, continentes e o próprio mundo em si. Tá? E o mapa também traz informações, graficamente falando, ou características básicas, sociais, culturais, políticas e econômicas, tá? Relacionado a todo esse espaço geográfico que conseguimos observar através de uma visão vertical, ok? Então, finalizando a nossa primeira parte da aula de hoje, agora vamos para a nossa próxima aula, nossa continuidade entre si da cartografia, que iremos trabalhar os exercícios no final desta aula. Então vamos lá? Dando sequência à segunda parte da nossa aula, galerinha, vamos falar um pouquinho da orientação pela Rosa dos Ventos. Lá no mapinha que o professor mostrou, também no nosso globo terrestre, o globo terrestre em si que dá um senso de localização e orientação através de uma visão esférica, e o mapa te dá uma localização e uma orientação na vertical. Temos lá também a Rosa dos Ventos, que é os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Lembrando que os pontos cardeais, que são os primórdios, aí são os mais importantes em si na cartografia: o norte, o sul, o leste e o oeste, ok? Então vocês já aprenderam provavelmente já com uma bússola ou num livro de geografia ou até história um pouquinho referente aos pontos cardeais, que foram muito importantes na história, da verdade, na história em si da nossa humanidade. Por quê é tão importante a Rosa dos Ventos? Porque lá desde os tempos mais remotos da humanidade, galerinha, as pessoas usavam pontos de referência para se orientar. Não existia a Rosa dos Ventos, não existiam bússolas, não existiam GPS. Então, lá no tempo primórdio da humanidade em si, lá na antiguidade da humanidade em si, os viajantes percorriam longos percursos a pé ou até em embarcações. Por exemplo, eles costumavam adotar os astros como ponto de referência. Então os grandes navegantes aí em si, também os grandes andarilhos pelo nosso planeta, não tinham ferramentas igual hoje, que a gente consegue utilizar o celular como um GPS, utilizar o computador em si.
tudo através de via satélite, não, eles não tinham essa ferramenta. Então eles se localizavam, se orientavam através de recursos naturais, como uma montanha, um lago, uma árvore. Então era um mecanismo que eles tinham de localização. E com o tempo isso foi mudando. Os grandes navegantes começaram a utilizar em suas embarcações aí os astros, né? Como no dia em si eles usavam o Sol, à noite outras estrelas e até a Lua. Foi com base na posição do Sol lá no horizonte que se estabeleceu os pontos cardeais. Então, através do Sol, quando ele está ao horizonte, eles conseguiram fazer uma leitura, uma interpretação dos pontos cardeais. Olha que legal. O lado do céu em que o Sol aparece no horizonte sempre vai ser, galerinha, o amanhecer. Então, a leste, aqui a leste, o professor vai desenhar aqui, a leste está o nascer do Sol ao amanhecer. Então, o horizonte em si, ao amanhecer, está a leste, sendo por isso também chamado de nascente. Então, o nosso Sol em si, a leste, tem a nascente, tá? Lá ao leste, no período, sempre pela manhã, vocês vão observar aí pela janela de casa, ou quando vocês acordarem para ir para a escola, ou no sábado, logo pela manhãzinha, que o Sol está a leste. Ali vocês já conseguem fazer uma percepção de localização, ok? E ao lado, tá? Em que ele desaparece ao entardecer, no final da tarde em si. Opa, vamos viajar aqui. Viajamos a oeste, sendo por isso chamado também de poente. Então o Sol ele nasce a leste e se põe a oeste. Ok, galerinha? E este nome chamado de poente. Então quando ele finaliza o dia ali, quando ele está... Deixa o professor arrumar aqui. Vamos lá. O Sol está aqui, nascendo a leste, e quando termina o dia, ele se põe, o famoso poente, a oeste, ok? Então, sempre ter essa percepção de orientação, tá? Essa orientação em si, também junto com a localização, sabendo que o Sol nasce a leste e termina no seu poente a oeste. Ok, galerinha? Galerinha, se você estender os braços, tá? Você pegar lá, vamos começar com o seu braço direito para leste, pela manhã, e o esquerdo a oeste, a sua frente vai estar o norte e atrás de você o sul. Olha que legal, galerinha. Vamos imaginar que aqui seja um bonequinho. Deixa o professor tentar desenhar um bonequinho aqui. Aqui seja um bonequinho. Você acordou. Se você esticar ou estender o seu braço direito para leste, e o esquerdo para o oeste, você vai conseguir localizar o norte à sua frente e o sul atrás. Olha que legal. Já aprendeu um meio de localização. Já não vai se perder. Você vai saber onde está o norte, porque o norte está na sua frente, porque você estendeu o braço direito a leste e o esquerdo a oeste. Então, a tua posição da frente será o norte e atrás o sul. Ok, galerinha? Olha como não é difícil. O professor vai passar uma atividade desta para vocês aí em casa e vocês vão estar fazendo e caminhando para o professor, tá bom? Galerinha, basicamente a aula de hoje foi esta, tá? O professor vai deixar alguns exercícios aqui disponíveis para vocês e também vai fazer uma breve explicação da atividade que ele vai mandar para vocês fazerem aí em casa e encaminhar para o professor. Galerinha, espero que tenham gostado da aula, foi uma aula prática e fácil. Provavelmente vocês vão ter uma facilidade em execução da atividade porque é conteúdo já trabalhado, ok?
Agradeço a presença de todos e até a nossa próxima aula.